Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus, seguindo na série Evangelho de Mateus. Hoje vamos pegar aqui no capítulo 12 de Mateus, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: Veja, seus discípulos não obedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Versículo 6, Jesus disse: Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Versículo 8, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. No versículo 9 diz: Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim para que pudessem acusá-lo. Versículo 12. Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Bom, logo aqui no capítulo 12 de Mateus, no início nós vemos uma discussão de Jesus com os fariseus por causa do sábado, e logo após uma cura que Jesus realizou numa sinagoga também num dia de sábado, onde ele foi questionado: a lei permite curar no sábado? Mas os seus discípulos estão colhendo espigas no sábado? Não se pode trabalhar no sábado? Não se pode fazer isso no sábado? E Jesus disse: Eu sou maior do que o templo, maior do que as regras do templo. Porque naqueles tempos, quando Jesus ele veio naqueles dias, eles adoravam em excesso, eles tinham um apreço muito grande pelo templo. Eles materializaram e santificaram o lugar, ao invés de santificar Deus e separar Deus no seu coração. Eles santificaram as paredes. Eles tinham uma devoção muito grande pelo templo, e Jesus disse: Eu sou maior do que o templo. Eu sou maior do que esse templo que está em Jerusalém, que vocês adoram e veneram tanto. Eles veneravam tanto o lugar da adoração e não voltavam seu coração para Deus. Faziam a sua adoração a Deus, porque eles diziam que era a sua adoração a Deus, mas a adoração a Deus deles era baseado nos rituais que eles ofereciam. E aí diz a palavra que Jesus, ao ser questionado por eles, porque os discípulos trabalhavam no sábado, Jesus disse: Eu sou maior, eu sou o Senhor do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. Quando Jesus disse: O Filho do Homem é o Senhor do sábado, Jesus estava dizendo que o sábado pertence a Ele. O dia de sábado é dele, como todos os dias são dele. Ou seja, no sábado se pode fazer o bem. Logo em seguida, um homem com a mão deformada estava na sinagoga, e eles chegaram diante de Jesus para poder achar em Jesus alguma coisa que pudesse fazer com que Jesus falasse alguma coisa para que eles pudessem matá-lo. Na verdade, eles já estavam querendo pegar Jesus e acusar Jesus. Perguntaram se era permitido curar no sábado, e Jesus disse que sim, no sábado é permitido fazer o bem. Dali em diante, quando Jesus disse essas palavras, ele curou o homem que estava com a mão deformada, e a partir dali eles fizeram uma reunião para procurar um motivo para matar Jesus. Pegando esses dois textos que Jesus ele fala sobre o sábado, e existem outras passagens onde Jesus foi veementemente afrontado, questionado. Jesus teve que fugir em alguns momentos, ele teve que escapar em alguns momentos, que ele fez coisas no sábado que realmente provocou a ira dos fariseus, dos religiosos da época. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o propósito do sábado. Por que algumas igrejas guardam e outras não guardam o sábado?
Jesus declarou, Mateus 12:8, eu sou o Senhor do sábado. Então Jesus, ele é o dono do sábado. Qual que é o propósito do sábado? É importante primeiro a gente entender que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então o sábado ele tem uma representação. A palavra sábado significa descanso. A tradução é descansar do trabalho. O sábado ele foi feito um mandamento de Deus lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11, que diz o seguinte: você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e suas filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vierem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, ele descansou, pois o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. O primeiro objetivo do sábado é descansar. Como a palavra sábado significa descansar do trabalho, Deus criou o dia de sábado para que a gente pudesse descansar. O descanso na vida da nossa vida, no ser humano, ele é tão importante, ele é tão indispensável, que Deus fez desse descanso um mandamento. É importante a gente entender a história do povo de Israel. Quando Deus enviou Moisés para tirar o povo lá do Egito, eles eram escravos. Eles eram a 4ª geração de escravos. Tinha 400 anos que o povo estava lá. Então, nascia criança, crescia, tinha mais filhos. E aí, por 4 gerações de filhos dos descendentes de Israel que estavam ali no Egito, eles foram tratados como escravos. Então, quando Moisés foi levantado, nessa última geração, na 4ª geração que ele ficou, eles não sabiam o que era liberdade. Eles cresceram na escravidão, viveram na escravidão a vida toda, então tudo que eles conheciam era trabalho. Tudo que eles conheciam da vida era sofrimento. Trabalhavam todos os dias, trabalhavam de dia e de noite, trabalhavam sempre, constantemente, não havia descanso para eles. Então, quando Deus pega aquela multidão de pessoas e leva elas para o deserto, Deus teve, através de Moisés, que educar aquela multidão. Eles viviam como animais, eles eram pessoas sem cultura, eles não tinham respeito, eles não tinham higiene, eles não tinham absolutamente nada de questão cultural, eles viviam realmente como bichos. E aí Deus traz aquele povo para o deserto, e ali Deus, através de Moisés, estabelece muitas coisas, muitas regras, muitas leis, que realmente foi colocado como leis, porque aquele povo precisava aprender a ser gente, porque até então eles eram escravos. Pensa uma cabeça de um escravo, a cabeça de uma pessoa que vive no lixo, a cabeça de uma pessoa que só trabalha, trabalha, não sabe o que é descansar. Então, quando Deus estabeleceu as leis ali no Êxodo, em Levítico, era para o bem-estar das pessoas. Deus nunca vai criar algo, vai fazer alguma coisa ou vai estabelecer uma lei para poder fazer mal para a gente. Pelo contrário, toda a palavra de Deus, ela é para a vida. O intuito, a finalização, o final da palavra para a gente é vida. É que a gente viva bem, é que a gente seja feliz. Então, Deus pega aquele povo escravo, acostumado a trabalhar dia a dia, o dia inteiro e sem descanso nenhum. Quando Deus traz eles ali para o deserto e estabelece as leis de todos os tipos, leis higiênicas, leis de comida, proibiu eles comer algumas comidas, alguns tipos de animais, porque tem animais que, se você comer a carne dele mal passada, você pode ficar doente, porque tem bactérias e tudo. Então, Deus, sabendo dessas coisas, conhecendo o corpo humano, ele estabeleceu leis para a saúde física daquele povo. E o sábado foi criado justamente, ele foi colocado como um mandamento de Deus, porque a gente precisa entender, o descanso, ele é essencial e indispensável na vida humana. Uma pessoa que só sabe trabalha e não descansa, essa pessoa uma hora pira, essa pessoa uma hora vai ficar doente. Uma hora ela vai ficar muito mal, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, porque o corpo precisa do descanso. O descanso, o sábado, no dia de sábado, a pessoa não podia fazer trabalho nenhum. Deus teve que colocar uma regra e falou: se você não cumprir o sábado, vocês vão morrer, porque vocês têm que cumprir o sábado. Deus teve que colocar uma lei mesmo e ameaçar com morte, porque eles não tinham aquela mentalidade de obediência. E a gente só obedece aquilo que a gente tem medo.
né? Então, o significado, o primeiro significado do sábado é o descanso. O descanso é importantíssimo na nossa vida. Deus fez do descanso um mandamento. O segundo motivo do sábado é que ele é um dia para o Senhor, um dia separado para Deus. Um dia onde nós devemos refletir e buscar a presença de Deus. O povo de Israel, eles tinham, nesse dia, além de descansar dos trabalhos, eles tinham um tempo com a mente descansada, com a mente vazia, sem exercitar nenhum trabalho. Eles buscavam adorar a Deus, servir a Deus, ouvir a lei. Todos os sábados a lei de Moisés é ensinada nas sinagogas. Todos os sábados a lei de Moisés era ensinada para as pessoas. Então, um propósito também principal do sábado era um dia santificado para Deus. Então, onde nós podemos entender, quando nós lemos esses versículos e lemos a palavra de Deus, a gente entende que a guarda do sábado, ela não é literal para nós hoje. Para mim, para você, ela não é literal. Ela tem um significado para nós espiritual. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Também, em Marcos capítulo 9, versículo 7, está escrito: Deus disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Na vida de um cristão, é Jesus quem tem que ser ouvido. Toda a escritura foi inspirada por Deus, mas é a partir de Jesus que nós podemos compreender as escrituras. Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. E antes de Jesus dizer isso, Deus já tinha dito: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, tudo o que ele disser para vocês ouçam ele. Então a gente só pode entender que, apesar da escritura ter sido escrita e inspirada por Deus, somente a partir de Jesus que nós conseguimos compreender as escrituras. E Jesus, ainda antes de subir para os céus, ele disse: eu vou enviar para vocês o Espírito da verdade. Quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e ele vai anunciar para vocês o que há de vir. E aí, dentro desse contexto do Espírito Santo guiar a igreja, quando os discípulos de Jesus começaram a pregar o evangelho, Paulo e Barnabé estavam lá pregando o evangelho em Antioquia, uma questão foi levantada. Diz a palavra do Senhor em Atos 15, versículo 6, que uma questão foi levantada se os gentios deviam cumprir a lei de Moisés ou não, porque havia algumas pessoas dentre as pessoas do judaísmo que estavam querendo impor a guarda da lei de Moisés àqueles que estavam se convertendo. Está escrito em versículo 6: contudo, alguns dos irmãos que pertencem à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir essa questão. Então, dentre os gentios que estavam ouvindo e se convertendo ao evangelho, eles foram colocados contra a parede por alguns que eram da seita dos fariseus, aqueles que eram da religião judaica, que estavam se convertendo a Jesus, mas ainda estavam muito presos na lei de Moisés. Eles estavam dizendo: vocês não podem ser salvos se vocês não cumprirem a lei. Se vocês não forem circuncidados, se vocês não obedecerem à lei de Moisés, vocês não vão poder ser salvos. Paulo, Barnabé e alguns irmãos foram para Jerusalém e levantaram a questão para os apóstolos do Senhor Jesus que ali estavam, Pedro, Tiago e dentre tantos apóstolos, os presbíteros, a liderança da igreja que estava em Jerusalém, e eles fizeram uma grande reunião e começaram a discutir, e houve uma grande discussão mesmo, eles discutindo sobre essa questão, o que deveria ser feito, o que deveria ser feito, e o apóstolo Pedro se levanta na reunião e ele começa a dizer, e uma das coisas que ele diz, uma das falas dele foi essa aqui que está no próximo versículo, que diz, versículo 6, Deus conhece o coração humano. Ele confirmou que aceita os gentios ao lhe dar o Espírito Santo como ele deu a nós. Não faz distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. Atos 15, versículo 8 ao versículo 11. Aí nós vamos ver agora o veredito. Quando o apóstolo Paulo disse isso, todo mundo começou a ouvir ali o apóstolo Paulo e o Barnabé falando sobre como Deus estava agindo no meio dos gentios, e os gentios são as outras pessoas que não são do povo judeu, do povo de Israel. E aí diz a palavra de Deus que diante de
aquela conversa sobre o que vai ser agora. Quem vai se converter precisa cumprir a lei? Eles precisam seguir a lei? Eles precisam fazer ou não? Quem vai se converter a Jesus? Porque o Pedro já tinha declarado: todos vão ser salvos pela graça do Senhor, não pelo cumprimento da lei. E aí o veredito final, diante dessa reunião, nesses questionamentos que foram levantados ali, o que deveria acontecer, o Espírito Santo toma a direção e ele guia ali os apóstolos a tomarem uma decisão. E a decisão está no versículo 19 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos e o versículo 20, que diz o seguinte: portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Ao contrário, nós devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados e do sangue. Daí, nesse momento, nesse veredito que pareceu bem aos apóstolos do Senhor Jesus e ao Espírito Santo, nós entendemos que não precisamos ficar na guarda de toda a lei de Moisés. Nós precisamos apenas nos abster do sangue, da carne sufocada, do sangue de animais de carne sufocada. Devemos escrever: abstenham-se de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Aí a guarda do sábado fica como, irmã Poliana? Ela fica para nós no sentido espiritual. Nós devemos guardar todos os dias a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Eu não posso apenas adorar a Deus e ler a Bíblia e fazer orações no dia de sábado, ou no domingo, ou na segunda, ou na quarta, ou um dia na semana. Todos os dias eu preciso dedicar a minha vida para Deus e separar a minha vida para Deus. E outra coisa importante do significado espiritual do sábado é que no sábado o sábado ele representa o descanso. Eu trabalho 6 dias e um dia da semana, pelo menos, a gente tem que descansar. Você que trabalha todos os dias, geralmente quem é autônomo, quem trabalha por conta própria, não tem dia de descanso. Trabalha um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Daí segunda, de segunda a segunda, de segunda a segunda. E eu vou dizer para você, o mandamento de Deus para mim e para você é que a gente descanse. Pelo menos uma vez na semana você precisa descansar o seu corpo, porque isso é bíblico. Deus, conhecendo a nossa estrutura, Ele estabeleceu que nós devemos ter um dia, pelo menos um dia de descanso, um dia onde a gente não trabalhe, um dia onde a gente possa realmente descansar o nosso corpo e a nossa mente, para que as nossas energias, a nossa força seja renovada e restabelecida. Então o significado do sábado é esse: descansar também no Senhor. Muitas vezes a gente fica afligido, preocupado com as coisas dessa vida, e nós precisamos aprender a descansar em Deus, pois aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Enquanto nós descansamos em Deus, Deus cuida das nossas vidas. Que através do Dons de Fé hoje você possa ter entendido um pouquinho sobre a importância do sábado, o significado do sábado, porque Jesus diz que é o Senhor do sábado, porque Jesus curava no sábado, Jesus realizava milagres no sábado, mesmo eles dizendo que Jesus não podia fazer isso, porque eles estavam vivendo um sábado na visão humana, do jeito deles, na religião, e nós não podemos viver um sábado na religião. Sábado significa descanso, é um dia, na verdade não é um dia literal, mas o significado é espiritual. Nós devemos descansar em Deus, confiar nele e esperar constantemente no auxílio do Senhor para as nossas vidas. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom, tua misericórdia é para sempre. Que a gente possa entender, Senhor, de verdade o significado do sábado. O Senhor olhando para o ser humano, vendo que às vezes a gente entra na vida da gente e trabalha, a gente se preocupa e não descansa. Que nós possamos aprender a viver o descanso do Senhor. Existe um descanso sabático pra gente e é o dia que o Senhor vier. Um dia a gente não vai ter mais que trabalhar nas coisas dessa vida, a gente não vai ter mais a fadiga do dia a dia, mas nós vamos entrar no repouso eterno do Senhor. E nós aguardamos por esse dia. Enquanto isso, fortalece as nossas vidas. Enquanto isso, nos ajude a caminhar. Enquanto isso, nos ajude a seguir em frente. Enquanto isso, Senhor, nos ajude a conhecer mais do Senhor através da Tua palavra. Enquanto isso, Senhor, fala conosco. Revela a nós o Teu poder, Senhor. E que o Teu Espírito Santo guie as nossas vidas. Abençoe cada pessoa que me acompanha nessa hora. Cada um irmão que está ligadinho aqui com a gente. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós. É o que eu te peço. Em nome de Jesus, Senhor.